pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Deus sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Em guardado desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Em guardado desse jeito desistir, porque vou seguir, vou levar comigo a minha cruz. Espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, descansar nos braços de Jesus. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Vamos juntos prestarmos culto ao nosso Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Somos gratos ao nosso Deus por mais essa oportunidade, por mais um domingo que Ele nos permite estarmos aqui, e estamos aqui para cultuá-lo, viemos aqui para adorá-lo, porque só Ele, somente Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Então eu quero convidar você, já
a se esforçar e que nada lhe distraia desse propósito. Viemos aqui com esse objetivo e que a gente possa atentar para isso. E nós vamos fazer uma leitura participativa do Salmo 92, um hino de gratidão a Deus. Esse salmo, ele trata de um momento de louvor a Deus e de gratidão. Os primeiros 5 versículos exaltam, louvor, fala do louvor e da gratidão a Deus. Os outros versículos até o 11 faz um contraste entre justos e ímpios, e do 12 ao 15 ele vai falar sobre a bênção que há sobre a vida dos justos. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja em uníssono lerá os versos pares. Leremos na versão Nova Almeida atualizada, ser projetada, então para que a gente faça uma leitura em uníssono, então você pode acompanhar, se for a mesma versão, então você pode acompanhar aqui pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Para anunciar que o Senhor é reto. Vamos dizer todos juntos a última parte do versículo 15. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Oremos. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome, que é sobre todo nome. Paizinho querido, aqui estamos, reconhecendo o Senhor, ó Deus, que somos carentes da sua misericórdia, carentes da sua graça, carentes do seu perdão. Aqui estamos, Senhor, para te oferecer um culto, mas nós entendemos que esse culto, Senhor, para que chegue ao Senhor como aroma suave, depende do Senhor agir em nós. Por nós mesmos não temos condições. Então nós te pedimos, Deus, nos conceda a graça, ó Deus, de te dar o melhor. Que as nossas canções não sejam de lábios, que a gente possa cantar com a nossa alma, que a gente possa render a nossa alma diante do Senhor. Pai, nesta noite nós oramos para que o Senhor esteja agindo em nosso meio, no meio da sua igreja, no meio do seu povo.
O Senhor sabe como nos encontramos, o Senhor sabe como cada um chegou aqui. Que nesta noite o Senhor esteja agindo através da pregação da palavra, que a palavra seja pregada, venha aos corações, que nesta noite haja salvação, libertação, restauração, que o Senhor opere poderosamente no meio do seu povo. Usa as canções, ministério de louvor, que tudo seja feito aqui, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos para que o Senhor abençoe este culto, que tudo aqui seja feito para enaltecer, para exaltar o nome do Senhor, que é sobre todo nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós sabemos que a adoração ela não está restrita a este lugar, a este momento aqui, somente neste período aqui. Nós sabemos muito bem disso, mas é sempre bom lembrar que a adoração, a verdadeira adoração é resposta. O louvor é uma resposta, e não é uma resposta a um grupo musical, não é uma resposta a uma melodia atraente, a uma música que nós gostamos, mas é uma resposta ao amor do Deus a quem nós conhecemos. Amor que nunca dependeu e nem vai depender do nosso desempenho, da nossa perfeição. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro. Antes que nós o conhecêssemos, Ele já nos amou. Ele nos amou primeiro. O Deus do encontro e dos reencontros está aqui neste lugar. E nada pode abalar, modificar, alterar o seu amor por nós.
amor que nunca falha, Deus glorioso. Nós aprendemos desde cedo, quando nós começamos a ler a palavra, que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E um coração dividido não é um altar da verdadeira adoração. Nós podemos nos perguntar, mas por que a idolatria ela é tão grave? Primeiro de tudo, porque o nosso Deus, Ele é santo. A idolatria, dividir o nosso coração com algo que seja mais importante ou que se equipare o valor que nós damos a Deus na nossa vida, não é certo, não é correto. E não é porque isso desvirtua o nosso coração da verdadeira adoração. Porque desvirtua a verdadeira glorificação a quem é merecedor da glorificação e digno de toda glória. E nos enche muitas vezes, nos faz acreditar em promessas vazias. É isso que a idolatria faz com o nosso coração, o amor às outras coisas. Amor que se equipara ao amor que nós temos a Deus. Nós precisamos aprender todos os dias que Deus deve ocupar o todo do nosso coração. E não basta tirar o ídolo, tirar aquilo que muitas vezes tem sido mais significativo do que Deus na nossa vida, mas temos que nos encher de Cristo. Tirar o ídolo e se encher de Cristo a cada dia e cada vez mais. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é suficientemente santo, suficientemente poderoso, suficientemente bom. Ele é suficiente na nossa vida. O coração cheio da graça de Deus é o coração que não permite estar dividido, mas que atribui a Ele toda a glória que lhe é devida. Aleluia. És
anjos e o dom venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. Eu sou o Alfa, sou o Ômega, o princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti.
Glória a Deus. Eu queria que você baixasse por uns instantes a sua cabeça, fechasse os seus olhos, orasse aí onde você está. O salmista demonstra perplexidade lá no Salmo 8, versículo 4, quando ele diz assim: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Por que Deus se importa com alguém tão pequeno quanto eu? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus se importa com alguém tão pequeno como eu? E nas páginas das Escrituras nós podemos entender o motivo. Porque a grandeza deste amor não está no valor do alvo, mas a grandeza está em quem ama, em quem nos amou primeiro. E esse amor, ele excede todo o conhecimento intelectual, mas ele preenche todo o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, que ele ora para que sejamos fortalecidos para compreender o incompreensível. Ah, Senhor, como é incompreensível a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do teu glorioso e inefável amor.
amor inefável. Nós queremos agradecer o teu amor pleno por nós, que não pode ser explicado, mas pode ser experimentado. Amor que é largo bastante para alcançar a todos que o Senhor elegeu. É longo o suficiente para durar por toda a eternidade. É profundo para alcançar o mais pobre, perdido pecador como eu. E tão alto, a ponto de nos elevar à sua presença. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pelo teu poderoso amor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Os irmãos têm agora a oportunidade de dedicar ao Senhor, através de um momento de canção, mais uma canção, trazer ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Ao som de mais uma canção, vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você não? Dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para dar-nos a paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Vem cá, Glória a Deus. Para nós é sempre uma alegria receber os irmãos e amigos que nos visitam nesta noite. Você que está nos visitando, por gentileza, fica de pé. Nós gostaríamos de conhecê-lo. Nós temos ali, o pastor Francisco Henrique e a sua esposa, que são os pais do nosso irmão Robson, Passou lá em Senador Pompeu, não é isso?
Sejam muito bem-vindos, né? Então peço aos irmãos, por gentileza, que saiam dos seus lugares e cumprimentem os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria para nós recebê-los aqui nesta noite. Abençoe a vida dos irmãos, sejam muito bem-vindos. Agora, momento dos nossos pequeninos. Precisamos de voluntários para a rede crescer. Para que a rede cresça, precisamos de voluntários. Os irmãos que estão aí sentados nos bancos, é tão bonito olhar assim, olha quantas crianças, né? Mas nós estamos precisando de voluntários. Você que tem habilidade, chamado, disposição, coração para servir, procure uma das meninas aí, Carol, Iratiene, Cris, Isabel. Diz, olha, eu quero servir nesse ministério. Estamos precisando de voluntário. Vamos cantar música sem a música ali, só vocês? Agora eu não posso começar, né? Porque... Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, toda a igreja. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te apresentamos as nossas crianças, te apresentamos esse ministério que necessita de voluntários, de irmãos, de pessoas que estejam dispostas a servir ao Senhor nesse trabalho. Nós oramos especialmente nesta noite pelos irmãos que estão à frente, pelas irmãs que estão à frente, pelos voluntários que vão conduzir cada classe, que o Senhor os use para que plantem essa semente, preguem a palavra, que as crianças sejam ensinadas da palavra do Senhor. Nós as abençoamos esse tempo, nós abençoamos as nossas crianças em nome de Jesus. Amém. Cadê Cristiane, que não está vendo esse negócio, um negócio desse? Cadê Cris? Amém.
Glória a Deus. Nós temos alguns avisos que vamos deixá-los, para o final. Mas eu só queria lembrar que próximo domingo, dia 3, nós teremos o retorno da nossa escola bíblica dominical, tá? Próximo domingo teremos retorno da EBD. Temos programação de adolescentes e jovens também, mas depois eu vou chamar Leandro e Luca, vão dar os avisos, vão falar sobre a programação, ok? Então depois da mensagem quero chamar o César. Hoje nós vamos falar sobre, ainda no contexto de missões, missões estaduais, o tema Maravilhosa Graça, e o nosso missionário, irmão Cezinha, vai trazer a palavra. Vamos orar. Pai, te louvamos nesta noite, te louvamos por esse tempo e também agora pela palavra que o Senhor trará aos nossos corações através da vida do César. Usa o teu filho poderosamente, com sabedoria, ó Deus, conduzindo a pregação da palavra de maneira que possa trazer, ó Deus, conforto, consolo e exortação aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a sua igreja também na aplicação daquilo que o Senhor vai falar conosco. Abençoa para o teu filho nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. É sempre uma grande alegria ter a oportunidade de compartilhar a palavra com os irmãos, e ainda mais nesse contexto, Nós somos uma igreja batista que fazemos parte da Convenção Batista Brasileira e também estamos dentro da Convenção Batista Cearense, e durante esse período tem se tratado nas igrejas batistas em geral, que estão dentro desse movimento, a campanha de missões estaduais, que tem desafiado irmãos e igrejas a se envolverem com o trabalho missionário, o trabalho evangelístico e também no investimento financeiro nessa obra, para que o reino de Deus continue a avançar, sobretudo na nossa região, aqui no estado do Ceará. Amém? Eu quero, dentro desse contexto, conversar com os irmãos o tema dessa campanha, que se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Esse é o texto tema da campanha, mas eu quero ler com os irmãos e refletir com os irmãos no capítulo 2, sim, no versículo 11, só que até o versículo 15. E eu quero refletir e ponderar com vocês algumas características daquilo que nós conhecemos como a maravilhosa graça de Deus, e as suas manifestações. E eu creio que nós podemos refletir e aprender bastante sobre isso quando nós refletimos nesse texto que Paulo escreveu a Tito. Então, a palavra de Deus diz assim, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, os irmãos me acompanhem. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Versículo 15. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Que o Senhor fale conosco à luz da sua palavra e que possamos vivê-la com integridade.
Há alguns anos, quando eu cheguei na Jocum para fazer a minha primeira escola de missões, eu lembro de ter tido um professor e na sala de aula, naquela semana que ele ministrava para a gente, ele tirou um tempo para falar um pouco da sua história. E quando ele começou a falar de como era a vida dele sem Jesus, era o tipo de história que você começava a ouvir e por dentro você dizia: misericórdia, misericórdia, está repreendido. De tantas coisas ruins que aquele meu professor tinha feito no seu passado sem Cristo. Coisas absurdas, né? Envolvimento com gangues na época, né? Roubo e outros crimes mais severos. Mas uma reflexão que me veio depois foi como aquele homem que viveu de forma tão devassa, de forma tão rebelde, poderia estar ali naquela sala ensinando para a gente sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus. Como é possível que Deus pegue pessoas tão, aos nossos olhos, né, tão perdidas, e transforme essas pessoas e torne essas pessoas emissários, proclamadores da sua verdade. Bom, Deus faz isso, e Deus faz isso porque Ele é um Deus gracioso, misericordioso. A maravilhosa graça de Deus não encontra fronteiras no que diz respeito a alcançar o perdido. Aquele professor estava ali nos ensinando e trazendo à memória o que ele viveu no passado, porque um dia ele encontrou com a graça de Deus, e a graça de Deus o transformou e tornou naquele homem tão comprometido com a obra do Senhor, que até hoje tem pregado o evangelho mundo afora. A graça de Deus nos transforma, mas a graça de Deus, ela não é, embora falemos muito sobre a graça de Deus, ela em alguns momentos ou para algumas pessoas, ela pode parecer algo particularmente incômodo, principalmente para aqueles que têm mania de controle. Aqueles que são inclinados a garantir sua própria vida, o seu status, quando ouvem a palavra graça, parece que essa palavra causa algum tipo de incômodo no seu íntimo. Isso por quê, irmãos? Porque a graça, ela é um ato único e pessoal de Deus em direção àqueles que perderam as esperanças em si mesmos e que agora passaram a encontrar, ou poderiam encontrar esperança somente em outro, fora de si mesmo. No caso, em Deus. A graça, ela é para os falidos de si mesmo, que se lançam aos braços de Cristo, vendo nele a sua única segurança nesta vida e na próxima. A graça de Deus, ela não se compra. A graça de Deus, ela não é merecida. Nós não recebemos a graça de Deus porque nós somos bons ou porque trabalhamos para conquistá-la. A graça de Deus, ela é maravilhosa, entretanto, ela não é ganha dessa forma, ela é dada. Graça de Deus, a graça de Deus é um favor imerecido. E a graça de Deus é um grande tema do texto que nós lemos e sobretudo da carta de Tito como um todo. Para que os irmãos compreendam um pouco do que se passa por trás do texto que nós lemos, essa carta de Paulo, escrita a Tito, ela foi escrita ali em meados dos anos 60. Paulo tinha acabado de passar por essa ilha de Creta, e tinha deixado Tito, o seu filho na fé, aqui para continuar o trabalho que Paulo tinha iniciado. Tito tinha que agora constituir líderes, né, para fortalecer as igrejas que se encontravam na ilha de Creta, neste lugar específico onde Tito se encontra. E Tito deveria, portanto, levantar essas lideranças para lutarem contra um problema muito difícil que estava acontecendo naqueles dias na ilha de Creta, que era o surgimento de falsos profetas. Eles estavam pervertendo a lei de Deus, eles estavam corrompendo casas inteiras. E Paulo então pede para que Tito ele se porte firmemente contra esse tipo de prática, levante novos líderes e de alguma forma ajude a conter o avanço desses falsos profetas. Eram homens que diziam conhecer a Deus, contudo eles o negavam por meio daquilo que faziam. Paulo olhava para esses homens e dizia que na verdade eles eram abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra.
Como se não bastasse surgir esse problema dentro da igreja, ou próximo à igreja, existia um outro grande problema que Paulo estava instruindo Tito a lutar também nessa carta, que é o próprio contexto cultural em que esse povo se encontrava. Creta era uma ilha terrível, não é? Para você ter uma ideia, eles criaram até um verbo para definir os cretenses, kretso, né? Aqueles que eram mentirosos, vis, né? Que tentavam se dar bem à custa dos outros. Para você ter uma ideia do contexto cultural dessa carta, na própria carta nós temos uma menção de um poeta, de um filósofo chamado Parmênides, que Paulo cita para confirmar o tipo de fama que essa igreja tem. Então, por exemplo, em Tito capítulo 1, versículo 12, diz assim, Tito 1:12, Paulo lembrando a Tito do contexto cultural em que ele se encontrava e da dificuldade que ele iria enfrentar ao lidar com aquele povo. Foi um dos cretenses, e aqui ele está se referindo ao filósofo Parmênides, que também era de Creta, um próprio profeta deles que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Olha o conhecimento cultural que se tinha desse povo aqui em Tito agora está encarregado de pregar o evangelho, sobretudo a graça de Deus, para que a igreja pudesse avançar naqueles dias. E esse povo, eles tinham um sério problema de comportamento. Paulo quer que Tito os exorte a viver na sã doutrina. O capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos estudando, o início do versículo vai dizer, no início do capítulo 2:1, vai dizer que Tito deve ensinar de acordo com a sã doutrina. Ele tem que ensinar homens mais velhos, mulheres mais velhas, ele tem que ensinar as jovens, ele tem que ensinar os servos. E com que objetivo? Que ele tem que ensinar de acordo com a sã doutrina. O próprio texto também vai falar para a gente. Por exemplo, no versículo 5, ele tem que ensinar de acordo com essa doutrina para que a palavra de Deus não seja difamada. Final do versículo 5. Mais à frente, no final do versículo 8, a palavra de Deus deve ser pregada e ensinada, e eles devem viver essa palavra. Final do versículo 8, para que o adversário não tenha com o que dizer mal a nosso respeito. E no final do versículo 10, diz o seguinte: para que manifestem a beleza da doutrina de nosso Deus, nosso Salvador. Então eles têm que viver uma vida ética, uma vida de princípios, uma vida de acordo com as verdades do Senhor, para que a comunidade ao seu redor percebessem que aquele público, aquela igreja que servia ao Senhor, eles o serviam de coração, e isso refletia na forma como eles viviam. O comportamento desse povo, portanto, teria dois efeitos importantes. O primeiro era um efeito apologético, defender a fé. Ninguém poderia acusar os cretenses, crentes, de não serem crentes se eles vivessem uma vida correta, uma vida reta. Então era uma vida moral que tinha o seu fundamento na graça de Deus, mas que também defendia de acusação. Você percebe que hoje, por exemplo, as maiores acusações que nós temos contra a igreja do Senhor é por causa do mau comportamento dos crentes, né? O nosso comportamento serve também como defesa apologética da fé que nós acreditamos. Mas uma segunda característica do porquê esse povo tinha que viver em santidade e em forma correta com Deus, era para mostrar a beleza da mensagem do Senhor, a beleza da sã doutrina. E por beleza ele está querendo dizer que as pessoas iriam olhar para a vida dos cristãos de Creta, ainda que fosse uma cultura tão ruim, tão perversa, e eles iriam admirar aquele estilo de vida. Então o estilo de vida dos cretenses dessa maneira seria evangelístico. Todo cristão é chamado para viver um estilo de vida evangelístico que traduza para o descrente a maravilhosa graça de Deus. Agora, Paulo está falando de comportamento até o versículo 10, mas quando nós chegamos no versículo 11, que foi o versículo que nós acabamos de ler aqui, Paulo fundamenta, dá o fundamento teológico do porquê eles tinham que viver daquela forma, do porquê eles tinham que viver de forma íntegra, correta. Por que os homens mais velhos tinham que ser sensatos, as mulheres mais velhas também? Por quê? Ele vai explicar para a gente aqui no texto que nós acabamos de ler. A vida cristã, meus irmãos, ela não é só moralidade, não é menos que isso, mas não é só isso. A vida cristã, ela se fundamenta sobretudo na maravilhosa graça de Deus.
E é o que Paulo vai dizer para nós no versículo 11, me acompanhe na sua Bíblia. Por quê? Perceba que ele deu várias instruções sobre como o povo deveria viver, e ele começa o versículo 11 com uma conjunção explicativa, dizendo do porquê eles tinham que viver de forma correta, do porquê eles tinham que viver alinhados com a vontade de Deus, dando um bom testemunho, defendendo a fé de acusações, porque eles viviam de forma íntegra. Por quê? Ele vai explicar agora para a gente. Primeiro, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos. A graça de Deus é maravilhosa, e a primeira característica do porquê a graça de Deus é maravilhosa é porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Olha que texto interessante, olha o que esse versículo fala. A graça de Deus. Irmão, de quem é essa graça? A graça que se manifestou salvadora. Essa graça, ela é de Deus. Deus é por natureza gracioso. Deus é por natureza bondoso. Eu sei que nós vivemos em uma cultura que nos faz ter uma concepção de Deus retributista, uma teologia da retribuição. Nós olhamos para Deus e pensamos que a nossa relação com Deus, ela tem que ser uma relação de barganha, de troca. Eu faço para o Senhor e o Senhor, portanto, retribui a mim, porque eu sacrifiquei para o Senhor. Irmãos, o sacrifício, uma relação de barganha e troca, não funciona com Deus. Não funciona com Deus. Deus não é moldável, domesticável, por causa dos nossos sacrifícios para o Senhor. Deus é o Deus da graça. E aquilo que Ele nos dá, Ele nos dá não porque nós merecemos, não porque nós trabalhamos para merecer, mas porque Ele é gracioso. A graça, ela é de Deus. A graça não é uma característica estranha ao Senhor. Quando Deus age graciosamente, Ele não está agindo de forma contrária a Ele próprio ou de uma forma estranha para Ele. Pelo contrário, é da sua natureza ser gracioso. Ele age dessa forma porque Ele ama ser generoso. A graça de Deus é maravilhosa porque ela se manifestou salvadora. E Deus é esse Deus de graça. Olha o que o texto continua falando. Ela apareceu. Essa graça, ela se manifestou, ela veio à luz. Em que sentido? No sentido de que essa graça, ela já existia em Deus desde sempre. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que Deus sempre foi um Deus de graça. Deus não aprendeu a ser gracioso na manifestação visível de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sempre foi um Deus de graça. Mas agora, essa manifestação se tornou concreta para todos nós, para toda a humanidade, quando a pessoa de Jesus Cristo, ela então se encarnou e andou entre nós. Foi na encarnação de Jesus que a graça, ela foi exibida brilhantemente, na humildade do nosso Senhor Jesus, nas suas palavras graciosas, nos seus atos compassivos. Acima de tudo, a graça de Deus foi manifestada na morte expiatória de Jesus, na sua morte cheia de graça. A graça de Deus é maravilhosa, meus irmãos, porque ela se manifestou salvadora. Essa graça, ela é de Deus, ela se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Mas não só isso, essa graça maravilhosa que se manifestou salvadora, ela se manifestou trazendo salvação a todos. A todos. Não a um grupo de pessoas, não uma classe, pelo contrário, a todos. Nesse sentido, o que Paulo está dizendo a Tito e também dizendo a nós, é que quando Cristo se encarnou, andou entre nós, viveu, morreu e ressuscitou, Cristo possibilitou a salvação de todos os homens. Ele possibilitou a salvação de todas as pessoas. Todos agora, do aquele que vive uma vida moralmente correta, até o mais vil dos homens, todos eles a partir de agora, eles podem receber a graça de Deus, eles podem receber o perdão de Deus, e isso não porque eles merecem, não porque eles têm que trabalhar para isso, mas porque Deus é gracioso. A maravilhosa graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Tem duas coisas importantes a respeito desse primeiro versículo sobre a graça salvadora de Deus.
A primeira coisa importante é para aqueles que não são crentes. Você pode estar vivendo ou convivendo com o peso do arrependimento e a sensação de que não é digno do amor de Deus. A graça de Deus está disponível para você. Não importa quantos erros você cometeu, a mensagem da graça ainda não... A mensagem da graça, ela não está impossibilitada para você. Não são os nossos erros que definem o nosso futuro. Não são os nossos erros que definem por completo a nossa relação com Deus. Na verdade, Deus manifestou sua graça a todos os homens, e todos os homens, portanto, têm a possibilidade de alcançar o perdão do Senhor. O que é graça, meus irmãos? Graça é Deus dando algo que não deve a ninguém. É Deus dando algo que não deve a nós. Esse mesmo versículo, ele é importante, o versículo 11, porque ele também nos desafia a vivermos uma vida relevante. Lembre-se de que você recebeu a salvação do Senhor, você recebeu a graça salvadora de Deus, e isso impactou tua vida, mudou tua vida. Nada mais natural do que você, crente, viver essa graça, esse amor, compartilhando também com outras pessoas. Talvez porque você foi alcançado pela graça de Deus, você deva agora intencionalmente iniciar novos relacionamentos para compartilhar o Evangelho, seja no teu trabalho, na tua casa, seja entre os teus vizinhos, começar um estudo bíblico. Se a graça te alcançou, se a graça te tocou, te mudou, você recebeu o Evangelho, você se tornou agora devedor desse Evangelho. E talvez seja a hora de você começar a pensar em como você pode ter uma vida mais relevante e servir as pessoas ao teu redor a partir do Evangelho da graça de Deus que te alcançou. Talvez seja a hora de você também orar e saber como que Deus quer te usar. Talvez você tenha dúvida da tua vocação e ore ao Senhor. Quem sabe o Senhor não tem um chamado missionário para você. Quem sabe o Senhor não tem algo muito específico para a tua vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça é de Deus. Deus é gracioso, Deus é maravilhoso. Ele derramou essa graça voluntariamente sobre nossas vidas. Ele trouxe salvação a todos os homens. Ninguém tá livre do alcance ou do radar da graça de Deus. Mas também aqueles que receberam a graça de Deus têm o grande privilégio de compartilhar dessa graça com aqueles que ainda não conhecem. Irmãos, aqui ao redor nós temos muitas pessoas que não conhecem o Evangelho. Você conhece pessoas que precisam de Jesus. Saiu o censo o mês passado a respeito da cidade do Crato, que a cidade a cada 100 mil habitantes, a cidade com menos número de evangélicos é a cidade do Crato, né? 80% da cidade ainda se considera católica romana, né? É o menor índice das cidades por 100 mil habitantes. Nós precisamos compartilhar o Evangelho, ainda existe muita coisa para realizarmos. A graça de Deus é maravilhosa, ela se manifestou salvadora. Mas a graça de Deus, ela é maravilhosa também, porque ela não só se manifestou salvadora, como também ela se manifestou educadora. Versículo 12. A graça de Deus se manifestou educadora. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos este mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça que nos salva, a graça que nos alcançou, que portanto também nos desafia a pregarmos essa graça a outras pessoas, ela não só nos salva dos nossos pecados, a graça, a maravilhosa graça de Deus também se manifestou educadora. Ela nos instrui a respeito de como nós devemos renunciar uma vida de impiedade e abraçar uma vida de santidade. A graça educadora, ela tem duas lições. A primeira lição é uma lição com um aspecto negativo sobre o que não fazer. Diz o seguinte, versículo 12: ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Como você vivia a tua vida antes de Cristo? Essa impiedade aqui é a ideia de viver irreverentemente.
sem temor de Deus no seu coração, sem considerar Deus nos teus caminhos. Viver de forma impiedosa é não considerar o Senhor como o Senhor da tua vida, é ser guiado pelos próprios desejos, é uma espécie de anarquia espiritual. Antes nós vivíamos nessa impiedade. A graça nos educa a abandonarmos esse estilo de vida irreverente ao Senhor. Mas não só isso, a graça também ela nos educa a renegarmos ou abandonarmos as paixões mundanas. A palavra para paixões aqui, na verdade, no original é uma palavra para um desejo excessivo. Um desejo excessivo por as coisas dessa terra, por as coisas terrestres. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é quando a graça nos alcança, nós somos impactados pela palavra de Deus, transformados pela palavra de Deus. Essa palavra vai mudar a nossa vida por completo, começando uma mudança muito profunda, de dentro para fora. Primeiro, ela vai nos tirar de uma vida de impiedade. Depois, ela vai também nos educar para que reneguemos ou abandonemos os desejos excessivos por as coisas desse mundo. Esse intenso desejo por coisa do reino terreno em oposição ao reino celestial. A graça nos educa. Uma vez que você foi alcançado pela graça de Deus, o Senhor tem uma obra muito grande para fazer na tua vida. A vida cristã não termina quando nós somos alcançados pelo Senhor, ela só começa. E as evidências de uma vida profundamente tocada pela graça de Deus, ela vai ser traduzida ou manifestada, primeiro quando o Senhor remove de nós toda a vida de impiedade, de irreverência, onde nós não considerávamos o Deus, o Senhor, os nossos caminhos. Segundo, a graça ela vai nos educar contra as paixões desse mundo, o desejo excessivo por buscar as coisas dessa terra, em detrimento das coisas do reino de Deus. Vai começar a se mostrar aí então uma obra muito profunda do Espírito Santo na vida dos crentes. Perceba, Paulo está em um contexto difícil e ele precisa instruir Tito a viver de forma piedosa e também a sua igreja. Mas tem também a forma positiva. O texto continua dizendo: para que vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Aqui ele está dizendo o que nós temos que fazer, o que a graça faz conosco. Se por um lado ela faz com que abandonemos as paixões mundanas e a impiedade, por outro lado ela nos ensina a viver de forma sensata. A palavra sensata aqui, ela significa autodomínio, autocontrole, controle sobre as paixões dos nossos corações. Nós não somos mais escravos do pecado, porque quando o Senhor nos salvou, Ele também nos salvou do poder do pecado. Nós não somos mais escravos dos desejos excessivos da nossa alma, das compulsões do nosso coração, do desejo do nosso coração por saciar o nosso ser com coisas dessa terra somente. Então a graça nos ensina uma vida de autocontrole, de sensatez, controle sobre os desejos, sobre as paixões desse mundo. Perceba que isso, meus irmãos, não é resultado da razão, não é resultado de determinação humana, isso é resultado da graça de Deus. Todas as vezes que nós tentamos mudar o nosso comportamento pela força do nosso braço, ou porque nós temos uma boa justificativa intelectual para não fazer, nós vamos falhar. É uma mudança superficial, é uma mudança que vai durar uma semana, um mês talvez, mas depois acaba e você volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque você não tem força suficiente para abandonar as impiedades do teu coração. Somente a poderosa graça de Deus, trabalhando no íntimo do nosso ser, consegue operar de forma muito profunda a mudança necessária que o Evangelho causa nas nossas vidas. Você só vai conseguir aprender a viver de forma sensata, autocontrolada e não dominada pelos padrões desse mundo, se você tiver uma experiência genuína com uma graça educadora do Senhor. A graça de Deus é maravilhosa, ela nos salva, ela se manifestou salvadora, mas ela é maravilhosa também, porque ela se manifestou educadora.
nos ensinando a viver, nos ensinando a caminhar no reino de Deus. Vai dizer também que a graça de Deus, para que aprendamos a viver de forma justa. Perceba-se, por um lado, a graça nos ensina a viver de forma sensata. Isso diz respeito ao relacionamento de nós mesmos. A graça também nos ensina a viver de forma justa, no que diz respeito ao relacionamento com o próximo, com o outro. Nós aprendemos a viver de forma correta nos nossos relacionamentos. Mas não só isso, a graça também nos ensina a viver de forma piedosa, um relacionamento correto com Deus. Sensata, eu aprendo a viver. Justa, eu aprendo a conviver com o meu irmão. E de forma piedosa, eu aprendo a viver com Deus. A graça de Deus, meus irmãos, nos ajuda e nos capacita a uma vida de santidade que glorifique ao Senhor. Tornar-se cristão não é apenas uma mudança de comportamento, mas não é menos que isso. A graça educadora de Deus, ela trabalha no crente de dentro para fora. A graça de Deus, ela vai moldando não apenas os nossos comportamentos, mas ela vai ordenando sobretudo os nossos desejos. Ela faz florescer dentro de nós as qualidades de uma verdadeira vida em Cristo. A graça de Deus, ela faz brotar um novo ser humano. Nós somos nova criação em Cristo. Se você ainda se sente preso a hábitos e comportamentos antigos que parecem não ter fim, acredite, a graça de Deus é poderosa para te libertar. O relacionamento genuíno com o Senhor é capaz de te libertar. Comece a identificar esses hábitos, esses comportamentos, esses vícios, e comece a levar para o Senhor em oração, e o Senhor vai moldar o teu caráter, o Senhor vai moldar a tua vida. Essas mudanças, elas são o resultado da graça de Deus operando nos nossos corações. Os irmãos conseguem compreender isso? Amém ou não amém? Uma mudança profunda, ela só acontece quando a graça educadora de Deus, ela trabalha no íntimo dos nossos corações. Irmãos, isso aqui é um relacionamento pessoal com Deus. Isso aqui não é um relacionamento comercial. Isso aqui não é um relacionamento baseado na retribuição. Não é um relacionamento baseado em troca. Não é um relacionamento onde nós buscamos a Deus para alcançar uma bênção. Deus não é um meio para alcançarmos uma bênção. Deus é a própria bênção. Deus é o maior bem que poderíamos ter. E quando nós colocamos o Senhor como um meio para alcançar algum objetivo, nós estamos descartando por completo esse Deus. Nós estamos mostrando que Ele não é importante para a gente, que mais importante é o que queremos. E quando passamos a nos relacionar com Deus em busca daquilo que queremos, nós vamos continuar com a mesma natureza pecaminosa de sempre. Você pode frequentar todos os cultos, você pode não perder uma oração, você pode ser um ótimo líder, mas se você não aprender a depender do Senhor, se relacionar pessoalmente com Deus, a tua vida cristã, ela é mecânica, ela é estéril, e ela não vai produzir uma mudança genuína e profunda no teu coração. Isso é o Senhor nos chamando para perto, é o Senhor nos instruindo. A graça de Deus é maravilhosa porque ela se manifestou salvadora. A graça de Deus é maravilhosa porque ela se manifestou educadora. Mas também a graça de Deus é maravilhosa porque ela se manifestou esperançosa. A graça gera esperança em nossos corações. Se você olhar para o versículo 13, olha o que o versículo 13 fala: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala de esperança aqui, e a esperança, meus irmãos, nesse contexto não é um sentimento. A esperança que a bendita esperança que ele fala para nós nesse contexto, não é apenas uma ideia etérea. A ideia de esperança nesse contexto é a espera por algo, está concentrada em um objeto, é a espera de alguém ou algo que vai se manifestar. É uma experiência concreta,
é mais do que expectativa. Expectativa pode dar certo ou pode dar errado. Eu tenho expectativa de que amanhã meu dia vai ser bom, mas pode ser que não seja. Mas eu tenho a esperança na manifestação do meu Senhor Jesus. E por que eu tenho essa esperança? Porque é um fato certo, é uma espera concreta, é a espera por alguém que já se manifestou uma vez e que agora em um outro momento se manifestará definitivamente. Todos nós vivemos a vida à luz de duas grandes manifestações, da primeira que já aconteceu e da próxima que vai vir. Nós vivemos à luz do dia em que Cristo vai se manifestar visivelmente. E com essa expectativa ardendo no nosso coração, é que nós movemos e vivemos a vida cristã. Nós não podemos nunca perder de vista a esperança em Jesus, meus irmãos. A esperança que Cristo vai voltar. Se nós perdermos essa esperança, nós seremos as pessoas mais tristes desse mundo. Isso passa, é transitório. A nossa vida é um pingo, mas a eternidade não. E o Senhor se manifestará. Fale para si mesmo: o Senhor se manifestará. O Senhor voltará. E à luz dessa esperança, eu conduzo a minha vida, eu conduzo as minhas escolhas. Porque Ele vai voltar. É um fato certo, é algo concreto. E isso tem implicações práticas para a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele se manifestará, Ele virá. Aquele que apareceu brevemente no palco da história e desapareceu, um dia Ele reaparecerá. Ele apareceu em graça, mas um dia Ele aparecerá em glória. A glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Cristo vai vir. Qual é a tua expectativa quanto a isso? De encontrar com o teu Deus, de encontrar com aquele que você canta canções e diz que o ama, encontrar com aquele que você diz que é a razão da sua vida, que é tudo para você. Teu coração tem se enchido dessa esperança. O Senhor se manifestará. A graça de Deus, ela é maravilhosa, porque ela se manifestou salvadora. A graça de Deus é maravilhosa, porque ela se manifestou educadora. A graça de Deus é maravilhosa, porque ela se manifestou esperançosa, nos dando uma esperança, um fato concreto de que Cristo vai voltar. Mas a graça de Deus também é maravilhosa, porque a graça de Deus, ela se manifestou redentora. Olha o fluxo do que nós estamos refletindo aqui. No versículo 12, Paulo fala do presente, como nós temos que viver o presente. Ele diz que nós temos que renegar as impiedades, as paixões mundanas e viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. No versículo 13, Paulo sai do presente e ele olha para o futuro. Ele diz que nós aguardamos uma bendita esperança que há de se manifestar. Mas agora, no versículo 14, Paulo, ele olha para trás, ele olha para o passado, e ele diz: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele olha para o passado para fundamentar o seu futuro. Sabe por que nós podemos aguardar o futuro? Sabe por que nós temos uma graça maravilhosa que nos enche o coração de esperança? É porque a graça já se manifestou redentora. Lá atrás, nosso Senhor Jesus, Ele já se deu por nós. É maravilhoso esse versículo 14, porque aqui Paulo faz o compilado dos principais temas do Antigo Testamento e joga tudo dentro desse versículo. Quando Paulo fala, por exemplo, Ele deu a si mesmo por nós, Ele está falando de expiação.
Ele é a nossa Páscoa. Quando ele fala, né, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar do pecado, ele está fazendo alusão ao êxodo, ao resgate do povo do Egito que estava ali, escravizado há tantos anos. E quando ele diz um povo exclusivamente seu, ele está usando uma terminologia que aparece em Êxodo 19, quando Deus fala para o povo de Israel que você, povo de Israel, é um povo de propriedade exclusiva minha. O Senhor é nossa Páscoa, o Senhor é nosso êxodo, o Senhor é o nosso Deus, e nós somos propriedade exclusiva sua. Então Paulo escolhe deliberadamente esses temas para mostrar a maravilha de Deus. Ele conclui dizendo: um povo que fosse exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa palavra dedicados, algumas traduções vão trazer zelosos, né, de boas obras. Mas a palavra talvez mais próxima do que a gente tem aqui é que este povo especial de Deus, que Cristo morreu para adquirir para si mesmo, é um povo ansioso por fazer o bem. É um povo entusiasmado para fazer o que é correto, fazer boas obras, né? Bons atos. A graça de Deus que nos salva, que nos educa, que nos dá uma esperança, que é redentora, ela nos desafia a proclamarmos essas verdades gloriosas do Evangelho. A graça de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa porque ela se manifestou salvadora. Ela é maravilhosa porque ela se manifestou educadora. Ela é maravilhosa porque ela se manifestou esperançosa. Ela é maravilhosa porque ela se manifestou redentora. E porque ela é tudo isso, essa graça precisa ser proclamada. Versículo 15: a graça que precisa ser proclamada. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade. Que ninguém despreze você. Essas são as palavras de Paulo a Tito. Tito, à luz de todas essas verdades, agora cabe a você falar essas verdades, falar com coragem, falar com determinação, falar com ousadia. Que ninguém te despreze, que ninguém despreze o fato de que você é jovem, que ninguém despreze o que você fala. Prega com ousadia. Esse ponto específico aqui, Paulo enfatiza a responsabilidade de se compartilhar o Evangelho, de se defender a verdade, essa verdade que transforma vidas. Compartilhar com confiança e autoridade, como testemunhas do Evangelho, como testemunhas do Senhor. O Senhor nos chama a isso. Eu quero brevemente, à luz do que nós acabamos de refletir em cima desse texto, fazer algumas aplicações com os irmãos. Primeira coisa, meus irmãos, é que a mensagem da graça de Deus nos ensina que não somos definidos por nossos erros, mas pela misericórdia de Deus. Eu não sei como é que você está aqui nessa noite. Eu não sei também qual é o teu histórico. Eu não sei se você já é frequentador da igreja, se você já tomou uma decisão pessoal com Jesus, por Jesus. Eu não sei como você tem caminhado a tua vida, o que você leva no teu coração. Mas uma coisa eu quero te falar: por causa da graça de Deus, os teus erros não definem o teu futuro. Os teus erros não definem a tua jornada. Porque em Deus você pode encontrar graça, perdão e restauração. Como eu falei no início dessa mensagem, Deus é gracioso. A graça não é um elemento estranho para Deus. É o que Deus é. É Ele abrindo os seus braços e nos chamando.
para uma vida de comprometimento, de relacionamento. Não é pelo que fazemos, não é pelo quanto produzimos, não é pela nossa competência, é pela nossa, como foi cantado aqui, nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, falidos em nós mesmos. Nós não conseguimos nada sem a bênção do Senhor. A boa notícia é que os braços do Senhor Jesus estão abertos para você que sabe que em si mesmo não pode alcançar os céus, que em si mesmo não pode alcançar perdão. O Senhor é gracioso. A segunda coisa que isso é importante para a gente, é que uma vez que a graça de Deus nos alcança, a graça de Deus nos transforma, nos educa. Como você tem vivido a tua vida cristã? Como você tem escolhido as coisas? Quais são os desejos que te guiam? Você tem vivido uma vida que reflete a profunda transformação que a maravilhosa graça de Deus realiza e pode realizar na vida dos crentes? Irmãos, a vida cristã não é só mudança de comportamento, mas passa por ela. A nossa vida vai ser uma apologética lá fora, uma defesa do Evangelho. A nossa vida vai ser evangelística lá fora. Seja assim, viva assim, viva debaixo da bondade, da graça de Deus assim. E por fim, quero chamar os irmãos do louvor. A palavra de Deus também, ela nos orienta a vivermos uma vida em equilíbrio. Paulo, ele nos mostrou coisas gloriosas sobre a graça de Deus aqui. Paulo mostra um bom equilíbrio entre a gloriosa expectativa futura de que Cristo vai voltar, mas também ele enfatiza a nossa responsabilidade no presente. Paulo nos lembra que o Senhor vai se manifestar e que essa é uma esperança concreta, não é uma expectativa vazia, é uma esperança concreta, real. Mas também Paulo nos lembra de uma vida de responsabilidades no presente. Irmãos, viva a luz da eternidade, viva a luz da manifestação do Senhor Jesus. Mas não esqueça que o Senhor nos deixou uma missão. Não esqueça que o Senhor incumbiu a cada um de nós a sermos os seus missionários, aqueles que carregam sobre os ombros o grande privilégio de falar para o perdido que existe perdão, que existe salvação, que existe reconciliação, e que nós não podemos nos envergonhar disso. Isso não é motivo de vergonha, isso é motivo de privilégio. Então escolha viver essa vida equilibrada entre a manifestação do nosso Senhor e uma vida de responsabilidade agora. Uma vida que manifesta o reino, que se dedica a falar do amor de Deus, que ora e ora com sinceridade ao Senhor, pedindo para que o Senhor use. O Senhor te use no teu lugar de atuação. Talvez o Senhor levante alguns para levar para outros lugares. A obra é do Senhor. E o Senhor nos fez co-participantes dessa grandiosa e maravilhosa graça de Deus. Isso tem que nos entusiasmar, nos alegrar e nos motivar.
Amém, meus irmãos? Quero orar com os irmãos. Se os irmãos puderem curvar sua cabeça. Eu quero que, enquanto os meninos iniciam uma canção, à luz daquilo que nós refletimos na palavra de Deus, você pensasse sobre a graça maravilhosa de Deus. E se você tem experimentado desse amor, se você tem experimentado dessa bondade, se acima de tudo ela tem te transformado, se ela tem gerado dentro de você vida, se ela tem te feito abandonar o pecado, se ela tem te feito repudiar aquilo que desonra o teu Deus, se a graça de Deus não tem produzido isso em você, se entristeça nessa noite, fique triste por isso e peça para que, em nome de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, o Senhor reavive dentro de você a fé, a esperança, e peça para experimentar dessa graça. Ore ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque essa palavra ela é poderosa. Obrigado, Jesus, porque essa palavra ela é transformadora. Obrigado pela tua graça, que é salvadora, educadora, que nos dá esperança, que nos redime e que nos desafia a uma vida de obediência radical ao Senhor. Senhor, que ao sairmos daqui nessa noite, a tua palavra tenha causado impacto e continue a causar o impacto real em nossas vidas, transformando-nos e nos guiando para uma vida de obediência e de esperança e de alegria no Senhor. Que essa igreja, Senhor, se levante como voz do Senhor, como uma voz que proclama o teu amor, que proclama a tua salvação, que chama as pessoas ao arrependimento, para que elas experimentem, Senhor, a boa dádiva de viver contigo. Que quanto a nós, Senhor, sejamos nós mesmos os instrumentos usados pelo Senhor.
Oh Jesus, derruba as resistências dos nossos corações e nos leve a sermos esses pequenos cristos que levam no peito e no coração a firme convicção de que essa graça é verdadeira, é poderosa e é transformadora. Obrigado, Senhor. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Cezinha. Deus abençoe sua vida. Você pode sentar por um instante, irmãos? Pode sentar só enquanto temos aqui alguns avisos. Irmãos, como eu já falei, dia 3, próximo domingo, a gente retorna com a escola bíblica dominical, tá? E também sábado teremos programação de jovens. Luca, cadê Luca? Tá aí? Luca? Vai ser aonde, Luca? Vem cá. Leandro, cadê? Leandro está aqui. Vai ser. Dá o microfone aqui para Leandro. Fala aí, Leandro. Boa noite, igreja. Consegue me ouvir? Tudo bem? Tudo certo? Retornaremos às atividades do Repens Teens, idades entre 12 a 17 anos, no dia 9 de agosto. E Luca? Só o meu pastor não ouviu. Obrigado. Oi? Pronto. Só o meu pastor não ouviu, tá vendo? Vá, fala de novo, bem bonito. Nossa rede de identidade estará de volta. Nós iremos divulgar o local e o horário do grupo. Se você tem de 17 anos acima e não está no nosso grupo de WhatsApp, procura Rafa Brandão. Ela está por aqui? Ou me procure, eu procuro qualquer um de nós assim que acabar, que a gente vai colocar você lá para darmos as informações, tá bom? Valeu, obrigado, Lucas. Congresso de Mulheres, dias 16 e 17 de agosto. No dia 5 de agosto haverá um bazar e as irmãs estão precisando de doações para o bazar. Você quer fazer doações para o bazar? Você procura a irmã Clébia, a Ticiana, a Milena, a Joana, as irmãs, as líderes de PGs, né? Pode fazer doação nos PGs, tá? Doações para o bazar, ok? Após o culto, né? Nós teremos ali aquele momento de comunhão, né? A Fabiana está ali com o açaí, é aquele momento de nós investirmos mais tempo aí uns com os outros. Vamos ficar de pé? Os irmãos lembram que hoje, no momento de visitantes, nós não tivemos aquele momento de comunhão, né? Então, vai ser agora. Vamos cantar nossa canção. E aí essa canção é de você abençoar o seu irmão. Então você vai sair do seu lugar, né, desejar uma semana abençoada, abraçar a paz do Senhor. E depois a gente vai orar encerrando o culto. Estrada se abra à tua frente, que vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus planos, e mesmo ao se levantar sozinho, sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, já que o coração e a terra nos vemos outra vez, que Deus livra de sua mão, que Deus envolve seu amor e a paz, já que o coração e a terra nos vemos outra vez, que Deus livra de Pai, nós te louvamos nesta noite, te damos graças
por esse tempo de comunhão juntos aqui, onde cultuamos ao Senhor, ouvimos a sua palavra. Que o Senhor manifeste sua misericórdia sobre nós. Abençoe a sua igreja, o seu povo, que o teu amor imensurável, que a graça do teu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre nós. Hoje, seja sobre a tua igreja local, toda a tua igreja, hoje, agora e para sempre. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.